Olá, sejam bem-vindos ao canal e esse é mais um tutorial cripto explicando sobre a média móvel exponencial, que é a média do preço das últimas semanas, últimos dias, dependendo de como você utilizar esse indicador. Eu gosto muito de utilizar a média 8 semanal, a média 21, a média 56, a média 144 e a média 300, tá? Então, eu vou para o gráfico aqui na tela para mostrar para vocês como é que se faz o passo a passo para e para que serve a média móvel exponencial, né? Vamos lá. Estamos aqui no gráfico. Primeira coisa que a gente tem que ver, abrindo o gráfico, geralmente ele vai estar numa cor clarinha, tá? Vai estar nessa coloração aqui. Eu acho que ela é um pouco incômoda, né? Por ser muito claro. Não gosto muito de coisas claras. Deixa escuro, modo escuro. Fica mais fácil até de enxergar os indicadores, o preço e tudo mais, tá? Quando você vier aqui nessa parte superior em indicadores, tá? Esse F com X aqui, né? Você clica aqui, você vai escrever EMA, que significa EMA, média móvel exponencial em inglês, tá? Vai aparecer aqui média móvel exponencial, você clica em cima dele, já vai pro seu gráfico, tá? Clicando aqui nas configurações da EMA, clicando nesse ícone aqui que é uma engrenagem de configurações, você clica em cima e aí você altera de acordo com as suas escolhas, tá? Eu gosto de utilizar no gráfico de uma semana, 8 períodos semanais, ou seja, ele vai pegar a média do preço das últimas 8 semanas, tá? E vai criar uma linha, tá? Nesse gráfico. Ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Essa é a média 8, tá? É a média que, por exemplo, o Augusto Bax utiliza no canal dele para fazer as análises do tempo gráfico. Eu gosto de deixar em outra coloração, coloração branca, aumentar o tamanho da linha, né? São algumas configurações que vocês podem ir fazendo aí, tá? Conforme vocês preferirem. Aí se você quer deixar salvo, por exemplo, eu não quero toda vez que entrar ter que refazer a configuração. Você vem aqui em padrões, aqui embaixo, tá? Você vai clicar em salvar como padrão, dá um OK. A partir de agora, quando você tirar e você colocar de novo esse indicador, ele já vai ir direto para a última configuração que você fez, tá? Aquela configuração que você deixou salvo. 8 semanal, tá bom? Bom, por que que a média de 8 semanal ela é importante para a gente? Ela é relevante para o nosso investimento. Na análise gráfica, o que mais interessa para a gente, né, não é nenhum outro tipo de indicador a não ser o preço, tá? O preço é o mais importante. Então, pode notar que geralmente quando a gente está abaixo dessa média 8, dessa linha branca, né? Da média do preço das últimas 8 semanas, ou seja, os últimos 2 meses, a gente tem uma depreciação no preço, tá? Ela entra em uma tendência de baixa, uma tendência de correção. Assim como entrou aqui, assim como entrou aqui novamente, tá? Assim como entrou lá atrás também, ó, quando ele rompeu abaixo, quando ele fez um pivô abaixo da média de 8, tá? Isso aqui claramente é o início de uma tendência de baixa, porque ele rompeu a média de 8 para baixo, né? Por isso ele rompeu para baixo da média de 8, tá? E logo após também ele se manteve abaixo da média de 8. E logo em seguida a gente fez um topo menor do que o topo anterior. Então, entrando numa tendência de baixa abaixo da média de 8. Esse período aqui foi um período de acumulação, não foi um período de baixa propriamente dito, mas a gente teve essa correção justamente porque o preço veio abaixo dessa média de 8, tá bom? Assim como também quando ela está acima da média de 8, a gente tem uma simetria interessante, né? A partir do momento que a gente decola acima da média de 8 e faz um pivô, que é justamente isso daqui, quando a gente tem a formação de um pivô, né, que é o preço subir acima da média de 8, tentar ter uma negação da subida do preço e depois voltar a subir, tá? A gente pode ver que a gente teve uma valorização interessante do nosso patrimônio se a gente seguiu esse setup da média de 8. Como é um indicador muito simples, é um indicador muito fácil de você fazer, de você visualizar no TradingView, então, para mim, é um dos indicadores mais importantes que você precisa saber para análise gráfica, tá? Para você saber o momento certo de estar comprado, o momento certo de estar dolarizado, de estar vendido no mercado, tá bom? Agora, por exemplo, o preço está bem abaixo da média de 8, né? Isso daqui não seria muito interessante para a gente, tá?
abaixo da média 21, abaixo da média 8 não é interessante você comprar. Outra situação, não é só a média de 8 que a gente tem, tá? A gente tem a média 21, é só alterar o preço aqui para 21, ó. A média 21 ela é um pouco mais longa, tá? Geralmente no mercado tradicional eles utilizam a média 21 para indicar tendência de baixa, tendência de alta, tá? Além da média 21, que também é interessante para o médio prazo, a gente tem também a média 56, tá? A média 56 geralmente é a média de suporte, né, do preço. Você pode ver aqui que o preço ele geralmente ele vem perto dessa média 56 aqui, tá? Ele sempre busca essa média 56, tá ok? Eu fiz um indicador aqui bem interessante. Eu vou deixar o código-fonte disponível para vocês, tá? Que é essa configuração aqui, tá? Esse indicador foi eu que criei com base em toda esse código Python aqui que eu fiz, um editor Python, né? Aonde dá para fazer programação e criar seu próprio indicador. Então eu criei um indicador baseado, né? Ó, lista com todas as médias móveis usadas pelo Augusto Bax, tá? Ah, inclusive tem a 200, eu não utilizo a 200, eu utilizo a 300, mas a 200 também é bastante interessante, tá? Bom, você pode ver que o preço ele tende a sempre seguir esse suporte, né? Lá atrás, quando a gente teve aquela queda, a gente não fugiu muito, né? A gente não fugiu muito o preço dessa área da linha laranja. Essa linha laranja é a nossa média 56, tá? Se a gente for aqui em estilo, você vai ver que a EMA 56 é essa linha laranja. Então a gente não fugiu muito dessa linha laranja, ela serviu como suporte anteriormente e pode ser que ela sirva de suporte agora. Não tem como adivinhar, não tem como prever, ninguém tem bola de cristal. Mas você vê que a partir do momento que a gente entra abaixo dessa linha branca, da média de 8 semanal, a gente tem uma desvalorização do ativo. E a partir do momento que a gente está acima dessa média, a gente tem uma valorização do ativo, tá? Uma das coisas que o Augusto Bax ensina no curso dele é a questão dos pivôs acima da média de 8. Então, uma das coisas bem interessantes é você saber o que é o pivô, né? A formação do pivô. Por exemplo, quando o preço está abaixo da média de 8, deixa eu puxar aqui para vocês, tá? Quando o preço está abaixo da média de 8, geralmente para ele ter uma forte tendência de alta, iniciar uma forte pernada de alta, o preço ele tem que vir acima dessa média, fazer esse pivô, que é tentar uma negação, o preço derrubar abaixo da média. Aqui, por exemplo, o preço ele não conseguiu cair abaixo da média, ele conseguiu encontrar um suporte e continuou subindo. Então entrou em uma forte tendência de alta. Então, principalmente quando você tem essa abertura em que o preço ele está distanciando da média de 8. Quando o preço está se distanciando da média de 8 para cima, é uma tendência clara de alta do ativo, tá bom? Claro que isso levando em consideração os ciclos econômicos, o halving, a questão também da valorização dos ativos, tanto de criptos, quanto a questão também do macro, né? Da economia macro, a questão também do S&P 500, Nasdaq, o mercado tradicional também. A gente tem que sempre levar em conta. Então, basicamente é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá? Explicar sobre o que é a média móvel exponencial, que é esse indicador extremamente relevante para nossas análises, né? Então, eu acho muito interessante a gente conhecer, a gente enxergar esse tipo de indicador, que ele vai dizer com uma precisão bem interessante, tá? O momento certo de você estar comprado, o momento certo de você estar vendido, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão da valorização desse ativo utilizando a média de 8, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um indicador que, que, que eu peguei ali de um camarada lá do YouTube, que ele fez o backtest, né, do Augusto Bax, e eu só modifiquei algumas coisas que eu queria, né? Aí, por exemplo, a partir do momento que ele entrar abaixo da média 7, eu uso a média 7. Eu fiz a atualização aqui para botar a data para backtest. Por exemplo, esse daqui, 2018, foi o último fundo, né, do Bitcoin, 14 do 11, né? A gente for lá em 14 do 11, ó. 14 de 11 de 18. 14 de 11, 14 de novembro, tá?
Aqui, ó, 14 de novembro a gente pegou o último fundo, né? Essa última região aqui de fundo. E a partir disso, eu fiz a simulação do que a gente teria feito, né, de lucro, utilizando essa última data aqui, né? Se você tivesse colocado só R$ 1, tá? Você teria transformado esse R$ 1 em R$ 18. Então você teria 1.800% de valorização. Outra coisa interessante, que olhando na visão geral, a linha vermelha aqui em cima é a linha do prejuízo, enquanto a linha azul é a linha de lucro desse tipo de investimento de longo prazo. Então, o position trade, diferente de qualquer outro tipo de investimento, ele te traz um retorno muito mais interessante, uma simetria muito maior, porque você aproveita tendências, né? A tendência da média de 8 é muito interessante. Por exemplo, o fator de lucro aqui foi de 98.900, quase 99 mil, né? Fator de lucro. O drawdown máximo, que é o máximo de prejuízo que teve, foi de 7%, né? Que não é nada comparado, né? À média das transações, que foi de 258% de lucro, né? Aqui foi o total de 7 trades fechados, né? Que se a gente for jogar, seriam 14 no total. De 2018 para 2021, para 2022, na verdade, a data que eu estou gravando esse vídeo. Foram basicamente 4 anos, e nesses 4 anos foram feitas apenas 14 negociações, tá? 7 trades fechados. Então, realmente, é um indicador muito interessante de se utilizar, é um indicador que vai te trazer bastante lucratividade, tá? Ó, sempre quando ele encontra um engolfo, quando ele encontra algum tipo de indicador, que seja de forte tendência de baixa ou forte tendência de alta, ele sempre vai nos ajudar a tomar nosso tipo de ou qualquer tipo de decisão, tá? Eu vou deixar, além da média 7 com backtest, na descrição o link para vocês acessarem o código Pine, para depois vocês utilizarem. Eu também vou deixar o link da média 7, tá? Da média de 8, aquela EMA, média móvel exponencial que eu fiz, né? Que eu idealizei essa questão das médias aí, que eu modifiquei no editor do Pine e consegui incluir todas essas médias, né? Inclusive, se você quiser, se você fosse adicionar um por um dessas médias móveis exponenciais, você não ia conseguir adicionar todas, tá? Você ia conseguir no máximo ter 3 indicadores ao mesmo tempo, tá? Nesse daqui você puxa 5 de uma vez, né? E você pode editar também, se você não quiser usar a de 200 períodos, tá? Se você quiser usar a de 300 períodos, você só modifica aqui e ele já vai atualizar aqui embaixo para você, tá bom? Se quiser mudar as cores também, você consegue ter acesso para modificar o estilo, a cor, o tamanho do traçado da linha, o tipo de precisão que você quer, a visibilidade, se você quer ver isso em todos os gráficos. Por exemplo, aqui eu estou no diário, mas se eu for para o gráfico semanal, ele vai manter, tá? Ele vai manter essa média também, tá? Então ele funciona em todos os tempos gráficos, isso que é interessante, tá? Então eu vou deixar o link na descrição para vocês terem acesso. Para editar no Pine é muito fácil. Esse código fonte aqui, ó, eu vou deixar eu vou deixar um link para vocês baixar em bloco de notas TXT, né? Se vocês quiserem, por exemplo, abrir um novo indicador aqui, é bem fácil, tá? Vocês vão basicamente, deixa eu excluir isso daqui. Vocês basicamente vão fazer o quê? Aqui embaixo vai ter essa parte de rastreador de fundamentos, nota de texto, editor Pine, teste de estratégia, painel de negociação. Você vem em editor Pine, tá? Aqui vai aparecer tudo em branco para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Por exemplo, vamos ver se eu consigo abrir um novo documento aqui. Documentação do sprite, script. Ó, novo script padrão. Vou abrir um novo script. Novo indicador em branco, tá? Vocês vão excluir tudo, tá? Vão colar esse código que eu vou deixar para vocês, vão dar um enter, tá? Vão botar aqui em salvar. No momento que você salvar, vocês põem o nome que vocês quiserem, sei lá, o média móvel exponencial, o canal do Ponce, o que for, qualquer título que vocês quiserem deixar, tá? Na hora que vocês colocarem salvar, ele vai ficar salvo já. Vocês põem aqui em adicionar os favoritos, tá? Aí quando vocês quiserem ter acesso a esse indicador, é só abrir aqui, que ele já vai aparecer aqui na lista de vocês, tá? Aqui no caso, eu acabei de fazer, tá aqui. Se eu clicar em cima, ele já vai aparecer automaticamente aqui, tá? Todos os indicadores conforme eu utilizo, tá bom?
Então tá bem mastigado, tanto para esse quanto para o indicador com backtest é a mesma coisa. Eu vou deixar o script salvo, tá? Eu não consegui publicar porque o TradeView ele só aceita eu fazer a publicação se for uma publicação toda em inglês e eu não vou fazer isso porque daí ninguém vai entender porra nenhuma. Então eu vou deixar do jeito que eu gosto mesmo, né? E aí é só vocês clicar lá, vai estar adicionado o indicador para vocês, tá? Lembrando que vocês só tem que criar uma conta, isso é totalmente gratuito, tá? Vocês criam uma conta no TradeView e vocês já podem fazer esse tipo de modificação aqui no editor do Pine, tá? Criar um código-fonte de vocês ou utilizar o meu e modificar do jeito que vocês quiserem, se for o caso, tá? Então é isso que eu estou deixando hoje do vídeo, né? A média móvel exponencial, que é um indicador extremamente relevante para a gente fazer as nossas análises de preço, as nossas análises de price action, decidir o momento certo de comprar, o momento certo de vender. Como vocês viram, se você seguir só a média móvel exponencial de 8 semanas, vocês já vão ter uma lucratividade absurda, né? 1.800% em 4 anos é um absurdo, né? É muita lucratividade, tá? Então, fica um abraço aí para vocês, tá? Tudo de bom e até o próximo vídeo.